Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. E Jesus se aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão no sacerdócio, pároco desta paróquia, Padre Bernardino, prezado diácono Samuel, queridos irmãos e irmãs do apostolado da oração, homenageados desta noite, minhas irmãs e meus irmãos. 2 momentos importantes para a nossa paróquia São José Operário. Primeiro, porque estamos vivenciando esse tempo pascal, a 8ª de Páscoa, tempo muito precioso. A nossa igreja pediu-nos e nos acompanhou durante 40 dias, nos preparando para a festa da Páscoa. É a maior festa cristã. Durante 40 dias, chamado tempo quaresmal, nós fizemos esse itinerário, essa caminhada, nos preparando para a Páscoa. E assim celebramos a Páscoa. É uma festa tão importante que tem que ser celebrada durante 8 dias, 8ª de Páscoa. Então estamos vivendo esse tempo de graças e também de bênção.
Olhando para esse tempo pascal, então, trazemos também o nosso patrono, São José Operário, e vocês aqui também fazendo esta preparação, 9 dias, 9 noites de novena, um outro retiro para celebrar a festa do padroeiro. Este ano vocês escolheram um tema muito significativo, está aqui: ide a José e encontrareis Jesus. Está aqui José e Jesus também. Assim como Maria não está separada de Jesus, inclusive tem uma canção que diz: não existe Jesus sem Maria, não existe Maria sem Jesus. Os dois têm um laço, uma ligação muito profunda. Não sei se estaríamos exagerando, mas também, quem sabe, poderíamos até dizer o que se diz de Maria: não existe Jesus sem José e José sem Jesus. Por isso, indo até José, o grande presente que ele nos apresenta é Jesus, o seu filho. Jesus não é filho do ponto de vista físico, corporal, mas foi o pai adotivo que assumiu a paternidade de Jesus. Vocês sabem, quando Nossa Senhora aparece grávida, José não era o esposo dela, não tinham coabitado ainda junto. E ele, sendo um homem justo, não querendo denunciá-la, o que é que faz? Resolveu abandoná-la secretamente. Mas é justamente diante desse projeto de deixar Maria que Deus se revela através do anjo, manifestando a sua vontade, o seu pensamento, o seu projeto. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela está acontecendo é por obra do Espírito Santo. José desfez os seus planos e acolhe os planos de Deus, assumindo assim a paternidade de Jesus, enquanto Filho de Deus que nasceu para nos salvar. Então não podemos jamais minimizar a importância de José neste plano também da salvação, até mesmo para assegurar a chamada descendência de Jesus, Jesus descendente de Davi, Hosana o filho de Davi. José assegura então essa posteridade do trono de Davi, do rei Davi, chegará o Salvador da humanidade. Então José tem essa missão importante, e a temática que vocês escolheram para este ano do padroeiro, muito significativa. E chegando até José, ele vai levar até o filho Jesus. José, como Nossa Senhora, eles sabem muito bem qual é o lugar deles. Nem José é o Salvador, nem Nossa Senhora é Salvadora, mas apresentam o Salvador da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é a razão do nosso viver. Então José e Maria têm esta grande missão, se colocam atrás de Jesus, mas pelo fato de se colocarem atrás do menino, revela também a grandeza dos dois. Creio que a nossa preocupação como cristãos não é nunca da gente se aparecer, mas é que Jesus possa aparecer na minha própria vida, na minha caminhada. Creio que esta é a nossa preocupação, vivermos escondidos em Deus. Esta é então a tarefa do verdadeiro cristão. Olhando para essa oitava de Páscoa, olhando para o Cristo vencedor da morte, a palavra que nos tem sido anunciada traz essa dimensão da força do ressuscitado, a vida que vence a morte, Jesus que está para sempre vivo no meio de nós. Uma das grandes preocupações de Jesus, quando se aproximava o momento da sua morte, quando ele reúne os seus apóstolos, era uma catequese sistemática e profunda, preparando os seus discípulos. Jesus sabia que
que ia passar pela cruz, pela morte e pelo sofrimento. Mas é claro, os apóstolos não assimilavam esta mensagem, estes ensinamentos de Jesus. Porque imagine um rei todo-poderoso ser morto de uma forma tão humilhante, pregado em uma cruz. Esta mensagem não era assimilada. Logo, Jesus insiste, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser maltratado, vai ser torturado, vai ser morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Nada disso caiu na consciência dos apóstolos. O que acontece com os 2 discípulos de Emaús? Abandonam a comunidade dos apóstolos e voltam para a aldeia. Pedro era pescador, Cristo morreu, o que é que faz Pedro? Vou voltar a pescar de novo, tudo se acabou, e foi para o mar pescar. E aqui aparece a terceira aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam pescando, de madrugada Jesus chega, a madrugada que reflete também o estado espiritual dos apóstolos. Madrugada ainda é escuro, né? Se enxerga pouco, eles estavam enxergando pouco, compreendendo pouco, diante daquilo que Jesus ensinava, que ele seria morto, mas ressuscitaria. Então, a madrugada reflete também isso. Foram pescar, mas quando a gente abandona os planos de Deus, a gente não consegue pescar nada, viu? Talvez problemas, desencontros, e eles passaram a noite inteira, não conseguiram pescar nada, porque abandonaram o caminho, o projeto de Jesus. Jesus chega, pede peixe, não conseguimos nada, e Jesus dá as orientações para que eles mudem a posição da pescaria, lançam as redes e uma pesca milagrosa ali acontece, 153 peixes grandes, sem contar os peixinhos pequenos, e o texto ainda faz questão de mostrar, embora sendo uma grande pesca, as redes também velhas, mesmo assim elas não se partiram, sinal da mão de Deus, da vitória do ressuscitado nos acontecimentos da vida. É um pouco que aparece, Jesus então se aproxima, eles ficam mais ou menos naquela madrugada de não compreender mesmo, nem de reconhecer Jesus, mas pouco a pouco a ficha ia caindo e eles começam a reconhecer Jesus, principalmente no partir o pão. No partir o pão. Então, minhas irmãs e meus irmãos, creio que a grande missão nossa é ser testemunhas do Cristo ressuscitado, que está vivo para sempre no meio de nós. Se as dúvidas e os desencantos nos invadem, nós precisamos perseverar em Deus, acreditar na sua palavra, porque em Deus tudo é possível. É interessante, aqui aparece o próprio Jesus, mas na primeira leitura, extraída dos Atos dos Apóstolos, agora as ações que estão com Jesus, eles também já começam a ter os poderes que Jesus tinha. Tudo aquilo que Jesus possuía, ele transmite aos apóstolos, para que eles possam dar continuidade à sua obra salvadora e redentora, conforme está aqui. Os apóstolos anunciando, Pedro e João ainda estavam falando ao povo. Quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus, eles estavam irritados, por quê? Pensavam que tinham matado Jesus para sempre. Jesus ressuscitou, mas não ressuscitou apenas Jesus isoladamente, a obra da salvação começa também a se expressar na vida dos seus apóstolos. Então, eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. E vejam só, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. Era o número dos homens
e o número dos homens chegou a uns 5.000. Vejam só, a força do ressuscitado presente agora também nos apóstolos. As obras que Jesus realizava, os apóstolos também têm esse mesmo poder de Jesus. Uma força, uma coragem também para contestar os poderosos do mundo que queriam realmente impor a morte, o medo, a timidez, mas eles permanecem firmes, conforme está aqui no texto. Eles falam fortemente: ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus o ressuscitou dos mortos, que este homem, diante de uma cura concreta do poder do Cristo ressuscitado, este homem que está curado diante de vós é por causa dele. E aqui uma síntese, creio que importante para nós. A pedra que vós, os construtores, rejeitaram, desprezaram, tornou-se agora a pedra angular. Essa pedra é nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, minhas irmãs e meus irmãos, olhando para o nosso padroeiro São José, cada vez mais consolidar a nossa fé em Cristo, morto e ressuscitado. Olhamos para Ele com esperança. Se com Ele nós sofrermos, se com Ele nós morrermos, com Ele também nós ressurgiremos. Que possamos fazer esse caminho sem nenhum medo. Nunca vamos interpretar o sofrimento como sendo castigo de Deus. O próprio Jesus não fez nada de mal e teve que carregar a cruz, teve uma morte tão violenta, tão brutal, mas venceu. Se com Ele nós sofremos, com Ele também nós reinaremos. Que São José interceda principalmente aqui por esta paróquia, que todos, se achegando de José, façam a verdadeira experiência com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.